Salve, salve, povo de Deus! Sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e dê aí o seu joinha, que aí você vai estar contribuindo aqui com o canal e vai fazer com que o YouTube reconheça que o vídeo ele é importante e com isso ele vai ganhar um alcance maior. Conto muito com a contribuição e a colaboração de vocês, que é a única coisa que eu peço. Não esqueçam de clicar lá no sininho para que vocês possam receber todas as notificações. Então, eu comecei o vídeo aqui, vocês viram aí, né? Essa música estilo indígena, né? Que cantando assim com essa frase, né? Vamos dançar, balançar o cachimbó, trazer o Bolsonaro amarrado no cipó. E a gente sabe o quanto que a política bolsonarista ela é perseguidora aos indígenas, principalmente no que diz respeito às suas terras, e tanto é que na semana, né, desde a semana passada, eles estão lá em Brasília, né, se manifestando contra a própria lei que libera as invasões, né, no caso das demarcações, né, de terras indígenas que precisam ainda ser demarcadas, né, e que eles estão lá tentando aprovar um projeto de lei que acaba derrubando por terra essa obrigatoriedade, por exemplo, da demarcação de terras, e que acaba, assim, liberando, fazendo com que fazendeiros, né, invadam terras indígenas e causem mais conflitos ainda das terras que são deles. Por isso que eles estão lá em luta pelos seus direitos e foram recebidos a bombas, né? Eu acho que vocês devem ter visto imagens que foram filmados lá, né? Mas eles não arredaram o pé, estão lá resistentes, firmes, né? E conseguiram, me parece que numa comissão lá do Congresso, né, que essa lei não fosse aprovada, mas ainda precisa passar pelo Congresso. Eu quero aqui trazer para vocês um assunto no que diz respeito à questão da corrupção no governo Bolsonaro. E agora está vindo à tona mais um caso, né, de corrupção, que inclusive esse caso ele vai entrar em pauta, né? Já foi inclusive até, eu acho que votado hoje na CPI, lá no Senado. Ele vai entrar em pauta lá na CPI do Senado, a CPI que está investigando os crimes de responsabilidade do presidente no que diz respeito à Covid, à pandemia, né? E agora nós temos aí o caso das vacinas, a Covaxin, que eu acho que vocês também, com certeza, já devem saber da notícia, a notícia que está correndo, um caso de envolvimento de corrupção nas compras dessa vacina lá na Índia. Hoje eu não vou adentrar assim, muito especificamente nesse caso, porque como ele ainda é um caso que está repercutindo, né? Ele é um caso que ainda é preciso a gente saber assim exatamente do que aconteceu para a gente não ficar assim, no campo da especulação, né? Mas está sendo um caso que está aí muito em voga, com mais um caso de corrupção. Mas uma questão que eu queria trazer aqui para vocês é assim. Ultimamente, né, agora por esses dias, em boa parte das redes sociais, você vai no Twitter, você vai no Facebook, você vai no Instagram, né? No próprio YouTube, constantemente nós estamos vendo assim bolsonaristas, grupos de bolsonaristas, os chamados milicianos digitais, né? Que vêm assim nas redes sociais numa tentativa assim de cada vez mais defender o presidente. Então eles vêm nas redes sociais
E boa parte deles trabalham com fake news, porque o fake news é o que mais é o que faz parte, o que fez parte, por exemplo, da eleição do Bolsonaro, como nós já sabemos, gabinete do ódio e assim vai, né? E eles têm uma mania de fazer uma espécie de uma jogada, né, de dizer assim que no governo Bolsonaro não há corrupção. Então, se vocês prestarem atenção, aqui e ali vocês vão acabar vendo um vídeo em relação a isso, dizendo assim que no governo Bolsonaro não existe corrupção. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que é muito bom a gente prestar atenção. O governo Bolsonaro, ele, desde o início do seu governo, eu diria assim que dentro do aspecto da maldade, ele fez até um bom trabalho, né, dentro do aspecto da maldade, porque ele meio que preparou o terreno, né? Ele preparou o terreno. O que eu estou querendo dizer? Ele organizou de tal forma, por exemplo, a Polícia Federal, né? Isso vem desde aquela história do Moro, da saída do Moro, do pedido de demissão do Moro, aquela coisa toda. Mas tudo isso não deixou de ser uma articulação do próprio governo Bolsonaro, de trocar chefes da Polícia Federal, tanto na escala federal quanto também em algumas regiões, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, qual que é o objetivo que o Bolsonaro tinha, né, ou tem até hoje, quando ele faz esse tipo de troca? Claro, defender a si mesmo, defender a sua família e fazer com que as investigações contra ele não vá adiante. Então, não ter corrupção nesse sentido é muito fácil. Aí não tem corrupção mesmo, porque não tem ninguém para investigar. Não tem ninguém que investigue. Se você joga para o caso do Ministério Público, como que aconteceu no Rio de Janeiro, o Ministério Público que estava investigando, por exemplo, a questão das rachadinhas, lembram? Do Flávio Bolsonaro, né? E outros tipos de corrupção lá da Alerj, ainda que envolve o próprio Flávio Bolsonaro, a questão do cheque que foi depositado na conta da Micheque, né? Eu pergunto para vocês, aonde que está o encaminhamento, por exemplo, desse tipo de investigação? Aonde que está esse processo? Ele foi até onde? Ou como que ele continua? Aí é que está. Ele não continua. Por quê? Porque o Bolsonaro também ele acaba mexendo os seus pauzinhos. Ele mexeu também no próprio Ministério Público. Então, quando tem, por exemplo, qualquer tipo de investigação que envolve a sua família, ele arruma um jeito. Ele arruma um jeito de fazer uma troca. Isso é muito fácil. Ele troca. É simples assim. Então, o governo não vai ter corrupção mesmo, né? Porque não vai ter quem vai investigar. Essa é a grande verdade. Quando você passa também para o lado do Supremo Tribunal Federal, que pelo menos assim, as investigações e quem faz a denúncia, né, é o Procurador-Geral da República. E quem é o Procurador-Geral da República? É o Augusto Aras, que é amiguinho da família Bolsonaro. O que o Augusto Aras, ao menos, vai mexer algum pauzinho, alguma coisa contra a família Bolsonaro? Não vai. Não vai. Então, em relação a isso, minha gente, não tem corrupção mesmo. Porque não vai ter ninguém que vai investigar. Não vai ter ninguém que vai denunciar. Denúncias, é claro, existem. São inúmeras denúncias que existem. Não é nesse sentido que eu estou dizendo.
Mas quem está fazendo as denúncias são os partidos de oposição ao governo. É claro que não estão fazendo denúncias apenas por uma questão política. Estão fazendo denúncias por questões graves que está acontecendo com o nosso país. Mas para onde que vai essas denúncias? As denúncias não caminham. Quando você vai para o Congresso Nacional, piorou a situação. O governo, ele organizou de tal forma ali o Congresso, com o Centrão, né? Ele comprou o Centrão. Então ele comprou um grupo de deputados e senadores, um grupo razoável de deputados e senadores, para que esses deputados e senadores, então, votem sempre a favor dele. E que também esse grupo de deputados e senadores, por exemplo, se de repente sair uma CPI não, um impeachment, que eles votem contra o impeachment. E ainda vou um pouco mais longe. Nós temos aí mais de 100 pedidos de impeachment lá no Congresso. Aí o que o Bolsonaro fez? Ele articulou politicamente e elegeu o presidente da Câmara Federal e também o presidente do Senado, sendo dele, que defende ele, que defende o Bolsonaro, né? O presidente da Câmara Federal, ele já está cansado de dizer que ele não vai mexer nem 1 milímetro para colocar em pauta, por exemplo, o impeachment do Bolsonaro. Tá? Então, pessoal, é muito fácil nesse sentido a gente dizer que não tem corrupção no governo Bolsonaro, né? Isso poderia acontecer com qualquer um. Poderia acontecer com qualquer quadrilha. Se essa quadrilha, de repente, ela tiver o poder de mexer os pauzinhos, ninguém vai investigar essa quadrilha. Se ela tiver a capacidade, por exemplo, de amedrontar, né, pelo terror, pelo medo, né, pelo terrorismo, porque nós temos um grupo de milicianos também que está junto com esse desgoverno aí, que eles fazem isso também. Eles causam um certo terrorismo, amedronta todo mundo, ameaça. Nós estamos cansados de ver, por exemplo, políticos de esquerda que são perseguidos. Aqui na minha cidade tem isso. A professora Mazé, que é do PT, ela é constantemente perseguida nas redes sociais e o que vem assim de ameaças contra ela não é brincadeira. E assim eu estou pegando um caso, você tem uma diversidade de outros casos pelo Brasil afora. Então, tipo assim, é um tipo de governo que ninguém pode mexer com eles. E agora com essa história do Covaxin, o que está acontecendo? O Onyx Lorenzoni, né, que é um dos principais representantes ali da Casa Civil, ele vem diante da imprensa dizendo o quê? Que quem precisa ser investigado é quem está denunciando, por exemplo, a corrupção do governo federal. A investigação nesse caso não vai passar a ser, tipo assim, de pelo menos, né, fazer um tipo de como se fosse uma delação ou qualquer coisa assim, uma investigação mais apurada por parte da Polícia Federal, a partir das denúncias que estão sendo feitas. Aí o que eles fazem? Eles querem bater em cima de quem está denunciando. Então, desse jeito, não tem corrupção mesmo. Como é que nós podemos dizer que tem corrupção no governo Bolsonaro? Quem vai dizer que tem a corrupção somos nós, que estamos aqui, cotidianamente, nas redes sociais, fazendo denúncias, né? Mostrando para vocês o quanto a gente pode, né, mostrar para vocês, numa tentativa de passar a verdade para vocês, para que vocês possam, assim, ficar sabendo da verdade. Mas, infelizmente, nós temos esse tipo de situação. E já estou com 14 minutos, foi muita fala. Tivemos também uma importante decisão ontem no Supremo Tribunal Federal,
que votaram então pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então o ex-juiz Sérgio Moro, nas suas decisões, nos processos, né, decisórios contra o ex-presidente Lula, que levou à prisão do ex-presidente Lula, nas condenações de corrupção do presidente Lula, o ex-juiz, então, ele foi com voto de 7-4, então, ele definitivamente, ele foi parcial e ele foi um juiz suspeito em todas as decisões que ele tomou a partir dos processos contra o ex-presidente Lula. Portanto, para encerrar aqui, vamos deixar claro aqui uma coisa. Essa história de ficar chamando Lula de ladrão até hoje acabou. Não existe mais. O Lula definitivamente não é ladrão e nunca foi ladrão. Isso é a justiça que decidiu. Então, quando as pessoas vêm com gracinha, com os absurdos, aí te enchendo o saco na rede social ou na sua página, qualquer coisa assim, dizendo Lula ladrão, Lula roubou o país, Lula fundou o país. Então, é até bom a gente pedir provas para essas pessoas e, se elas não apresentar provas, entrar na justiça contra essas pessoas. É isso que nós precisamos fazer para poder acabar com essa mentirada, acabar com esse ódio, com esse tipo de coisa que vem cada vez mais acabando com o nosso país. Definitivamente nós temos que resolver esse tipo de situação. Por hoje é só, desculpe a quantidade aqui, né, o tempo, tá? Mas foi por uma boa causa. Agradeço muito a atenção de todos e todas vocês e até a próxima.